Bom dia a todos. Bom dia. Demos início, então, ao nosso curso de analista de dados. Vou falar brevemente em nome do nosso gestor, professor Marcos Moraes, e agradecer a presença de todos na inscrição e a presença nesse período de férias de vocês, mas, sem dúvida, o curso de analista de dados trará um diferencial para o currículo profissional de vocês. E nós sabemos que o mercado exige de nós profissionais múltiplos, né? Profissionais que tenham conhecimentos diversificados dentro da área a qual ele vai se instalar profissionalmente. E o mercado de análise de dados, de analista de dados, é um mercado que tem crescido bastante, principalmente aqui no Brasil. E, sem sombra de dúvida, esse diferencial será bastante importante na carreira de vocês. Nós tivemos uma surpresa muito agradável hoje pela manhã, que foi o nascimento da filha do professor Clóvis, Isabela. Por esse motivo, ele que foi o idealizador não está presente, não poderá estar conosco no dia de hoje, mas Isabela, que tinha previsão de nascimento dia 9 de janeiro, decidiu esperar exatamente para presentear o pai na manhã do dia 27, quando ele tinha esse curso para ministrar. Ele idealizou com muito carinho, trabalhou o mês de janeiro inteiro, preparando tudo para trazer esse curso para vocês. Então, amanhã que a gente consiga receber, espero que nós consigamos ter a presença dele e aí que vocês o recebam com bastante carinho. Uma salva de palmas para a Clóvis. Aproveito para agradecer aos nossos voluntários, que são estudantes universitários, alunos do professor Clóvis e que se dispuseram a estar com vocês ao longo dessa semana também. Uma salva de palmas para eles. E ao nosso monitor, o Abel, que é da empresa Inloco, fica próximo à nossa escola, que também está disponibilizando o tempo para trabalhar nesta formação. Agradecemos ao Abel, por favor. A presença do professor Dilson, que também está de férias, mas que colaborou com essa projeção. Obrigada por tudo. E não estamos com todos os representantes, mas vamos agradecer, sim, aos nossos patrocinadores. Sem eles, nós não teríamos como efetuar esse trabalho, concretizar este trabalho. Então, nós agradecemos a Inloco pelo apoio financeiro e pessoal, né? Agradecemos às células empreendedoras, Data Science, Apolo 235, Porto Digital, que foram as empresas que colaboraram com a execução do trabalho. Okay? Eu vou passar a palavra para a Rayane, que vai fazer a abertura inicial, substituindo o professor Clóvis. Dediquem-se, aproveitem bastante o curso e pense que o dia será bastante produtivo, tá bom? Bom dia a todos. Eu não vou usar não. Espero que vocês me escutem, por favor. Então, pessoal, meu nome é Rayane, tenho 24 anos, sou estudante de Gestão e Tecnologia da Faculdade UniFG e estou aqui hoje para ser voluntária nessa academia que a gente está iniciando hoje. E eu vou passar para vocês um pouquinho do passo a passo, como é que vai ser a semana, para vocês terem um pouquinho de embasamento, para ver como é que vai ser. Esses aqui são, como ela falou, esses aqui são os nossos patrocinadores, que é o Porto Digital, a Inova Paciente, Data Science, a Inloco, Células Empreendedoras e o ETE, que é onde vocês estudam. Pode passar. Esse aqui também, a agente de inovação e transformação, que é o SBC Software, o ETE, GP2, Data Science, a faculdade Laureate, que é onde eu estudo. Aliás, pode passar esse aqui também. Esse aqui foi o idealizador com o professor Clóvis, que foi eles dois juntos, que o professor, na verdade, teve a ideia e conversou com ele e foi ele que deu todo o apoio também para que isso acontecesse hoje. Para melhorar a base e o conhecimento de vocês. E eu acho que todo mundo quer seguir na área de TI, né? Dominar o mundo. Pode passar. Esse aqui é
a programação do plano de ensino da semana toda, eu acredito. Ou então, se não for, que eu não sei, não tenho certeza, se não for, é de hoje. Cadê? Que é dia 1, o credenciamento, que é o que já aconteceu, o coffee break daqui a um pouco. Aí começa a introdução à alfabetização dos dados, atividade prática, como é que se diz? Introdução à alfabetização dos dados, atividade prática 1, sobre, que é aquilo ali, tudinho está relacionado um abaixo do outro, entendeu? A aula em cima, a prática embaixo. Estudo de caso real da mineração de dados e atividade prática 2. Amanhã, que é terça-feira, estudo de caso real de mineração de dados, atividade prática 2, nuvens e tecnologia AWS, atividade prática 3, nuvem e tecnologia AWS, atividade prática 3 também, e seleção de coleta de dados abertos. Esse primeiro simulado, estudem. Eu acho que podem, né, tirar uma foto para eles poderem saber o que é que vai acontecendo. Tá no e-mail? É porque na faculdade todo mundo quer tirar foto. Pode passar. Aqui, ó, esses aqui são os parceiros, tá? Como eu falei, que é o ETE, a Inloco, Células Empreendedoras, Porto Digital, Inova Paciente e o Data Science. Passa aí. Ou acabou? Não. Aquele outro foi a programação da terça? Terça e quarta. Volta aí rapidinho. Segunda, terça, quarta e quinta aí. Ah, certo. Depois da sexta. E aqui, que é o último dia, é o desenvolvimento do projeto. Desenvolvimento do projeto, no caso, de 8 a 11 horas. Aí eu acho que sai para coffee break e volta para o desenvolvimento de projeto nas 13 e 14 horas. E nas 15 horas a apresentação final dos projetos. Certo? Pode perguntar. No dia do simulado, os alunos da tarde, eles estão envolvidos pela manhã e a gente dá. Eu não sei te responder isso, mas eu vou procurar saber e informo durante os dias, tá bom? Não, isso aí não, pode tirar. Eu acredito que finalizou a apresentação. Boa sorte a todo mundo. Se empenhe. Tecnologia é um pouquinho complexo, mas é show de bola. Se todo mundo quer dominar o mundo, a hora é essa, de aprender com o mestre também, aproveitar antes de começar na faculdade, porque na faculdade, com o perdão da palavra, o bicho pega. E é isso, pessoal. Boa sorte a todo mundo. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo já tem o conteúdo por e-mail, né? Estudem. Tá bom? Obrigada. É o quê? Estudem. Deixe nada pra depois. A hora é essa. Volta aí. Quer ver uma coisa? Já manda no Telegram, galera. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo mundo aqui tá com internet disponível, né? Então, baixem o Kahoot. Já conhece. Mas eu não preparei Desenrola, eu faço então. Pode ser? Pronto. Mas pode usar pelo navegador, vocês sabem, né? Mas baixem o Kahoot e deixa aí. Qualquer momento pode precisar. Durante a semana ou até o final da palestra, eu não sei. Mas baixem, tá bom? Obrigada. Pode começar. Tá. Precisa que eu faça? Não, eu só vou jogar pra lá. Ele já postou a foto no Ele mandou um áudio. Ele quer rápido. Eu te mostro depois. Como é? O Cláudio mandou um áudio. Ele vai tentar chegar até o meio-dia. Aí eu passo pra você quando você terminar. Tá bom, beleza. Beleza. E aí, pessoal, bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem ou seria bom eu pegar o microfone? Tudo certo? Então, o professor Clóvis me convidou para falar um pouco sobre... Eu trabalho na Inloco, né? Já me apresentando, meu nome é Abel, sou cientista de dados na Inloco. E ele me convidou para falar um pouco sobre como é na prática isso, essa vivência com dados, né? Como é que um profissional que está trabalhando hoje no mercado com dados, como é que é o dia a dia dele, quais são os desafios, quais são os problemas, quais são, enfim, as broncas. E falar um pouco sobre o caso da Inloco, como aconteceu o que eu estou chamando do romance da Inloco com os dados, como isso evoluiu, quais foram
os problemas que a gente enfrentou, como é que a gente evoluiu até o ponto que a gente está hoje e tudo mais. Então, beleza, essa é a minha apresentação. Eu trabalho há 2 anos na Inloco, né? Eu gosto de pensar que eu ajudo as pessoas a responder perguntas, né, da vida, de negócio, de produto, usando dados. E mais recentemente eu comecei a escrever esse blog aí. Eu estou estudando como é que o Uno, sabe o jogo Uno? Pronto. Estou tentando fazer umas simulações para ver como é que o Uno funciona. Se alguém tiver curiosidade, tem esse link aí também. Então, e meu background é em estatística, eu estudei na UFPE, tenho graduação e mestrado lá, certo? A ideia é a gente começar com as definições de, enfim, quais são os principais papéis na área de dados no mercado, o que significa cada nome desses que vocês talvez já ouviram falar ou não, como é que essas funções podem mudar a depender da empresa que você vai trabalhar, né? Então, não necessariamente todo mundo vai trabalhar numa empresa do mesmo jeito, numa startup ou numa estatal, ou enfim, numa empresa grande ou uma empresa pequena. Tem vários tipos de empresa e a depender do estado que ela está, né, de, enfim, maturação do produto e do serviço que ela vende, do tipo da empresa, do tipo do negócio, esses nomes podem mudar. Então, o que alguém chama em algum lugar de cientista de dados, né, se vocês já ouviram falar esse título, em outro lugar pode ser um analista de dados ou um cara de machine learning, etc. Então, a ideia é posicionar vocês para entender, dependendo de onde eu vou trabalhar, esses nomes podem mudar. Essa área de dados é relativamente recente comparada com outras formações, então não tem nada exatamente escrito em pedra, né? Essas coisas ainda estão sendo construídas enquanto o mundo está girando. Depois falar um pouco sobre, enfim, quais são o que precisa acontecer na empresa para você ter uma cultura de dados legal, o que precisa em termos de infraestrutura, né, quais são as premissas, quais são certos trabalhos que têm que ser feitos antes para que a gente possa chegar de fato a ter a área de dados e os analistas de dados trabalhando de maneira produtiva e eficiente, né? Aí essa parte primeiro da hierarquia de necessidades, né, as necessidades. Então vou falar um pouco rapidamente sobre o histórico da Inloco com dados, né, como a gente evoluiu do primeiro produto que de fato tracionou até o momento atual, e alguns exemplos práticos rapidamente de problemas reais, assim, de como é que rola um trabalho. Quando eu estava no lugar de vocês aí, a minha grande pergunta era, para saber a próxima que eu queria seguir, eu queria perguntar a pessoa assim, não, mas como é que é o teu dia a dia? Porque eu realmente queria saber isso. Aí você chega lá, senta na frente do computador e faz o quê? Então, talvez alguns de vocês já tenham essa pergunta respondida, talvez outros não. O que eu espero aqui é que eu consiga ajudar vocês a responder essa pergunta por caso de trabalho com dados, certo? Então, beleza. Vamos lá para a sopa de letrinhas, deixa eu ver. Eu gosto de fazer essa divisão geral assim, e você pode ter vários papéis de dados numa empresa, mas basicamente eles vão estar divididos em infraestrutura, né? Gente que está cuidando de infraestrutura e gente que está cuidando de análise, da semântica dos dados. Analisando os dados e perguntando, como é que eu posso gerar impacto na minha empresa? Como é que eu posso tomar decisões melhores informado por esses dados? É isso que eu estou chamando da área de análise de dados, certo? Que engloba várias funções. E a área de infraestrutura como é que eu suporto essas pessoas que vão fazer análise, que vão tirar valor do dado, né? Como é que eu construo uma infraestrutura robusta e tudo mais, que faça o trabalho deles ser mais produtivo. Então, essas são as duas grandes divisões. Eu coloquei os nomes em inglês aqui, mas vou traduzindo porque é como mais comumente, mesmo no Brasil, as profissões são chamadas. Então aquele primeiro cara ali é o Data Engineer, então é o engenheiro de dados, certo? E o que esse cara faz? Introduzindo alguns termos aqui, mais recentemente, antigamente quando você tinha menos dados basicamente, muito provavelmente numa empresa você ia ter um punhado de bancos de dados, e era ali que as pessoas iam quando elas queriam, enfim, pensa que dados são esses, né? Você pode estar se perguntando, mas são dados sobre a operação, por exemplo. Então, os logs de vendas, né? Toda vez que um cliente, pensa numa empresa que tem um site na internet, então toda vez que um cliente vai lá, coloca um produto no carrinho, isso é registrado. Quando ele compra, isso é registrado também. As interações do cliente com o seu serviço ou com o seu produto, isso pode estar tudo
no banco de dados central ou alguns bancos de dados e assim, o fenômeno do que a gente escuta falar de Big Data, né? Quando, por exemplo, empresas que trabalham com a internet, você tem uma facilidade de, da noite para o dia, você não tinha nada e de repente você tem centenas de milhares de usuários usando seu produto, por exemplo, né? Que foi algo que a Inloco precisou enfrentar. Então, bancos de dados somente não resolviam os problemas de tanto atender o produto e atender as necessidades de análise do negócio para entender como é que as coisas estão funcionando e tal. Então tem esse conceito de warehouse, que é basicamente um lugar, não necessariamente um banco de dados, geralmente um armazenamento em nuvem. Por exemplo, alguém aqui esteja familiarizado com o serviço da Amazon, tem o Amazon S3, por exemplo. Então, é uma ferramenta que a gente pode usar para construir o warehouse, ou data warehouse, que é onde estão todos os dados que o analista de dados ou cientista de dados possa precisar para gerar valor para o negócio. Então, geralmente o volume é bem maior, você precisa trabalhar com coisas como é que eu faço conta nesse volume massivo de dados, né? Um computador só não dá conta mais, eu não consigo crescer a memória dele, os recursos dele indefinidamente. Então tem essa coisa de computação distribuída e tal. O engenheiro de dados está preocupado com essas questões. Pô, a empresa está crescendo, o volume de dados está aumentando, como é que eu consigo escalar o trabalho dos analistas de dados? Eles ainda vão conseguir, de maneira produtiva, sem ter que esperar horas, por exemplo, para uma consulta acontecer, analisar esses dados e tomar decisões do negócio, né? Então, basicamente é isso. O engenheiro de dados é um engenheiro, antes de tudo. Então, geralmente vai ser um cara que uma pessoa que gosta muito de codar, certo? Que talvez antes trabalhou como engenheiro de software, certo? Então, e que gosta dessa área de dados e como ser eficiente com dados. Tem um outro papel, mas relativamente mais recente do que o engenheiro de dados. NL aí é para Machine Learning. Então, é um engenheiro de Machine Learning, ou engenheiro de aprendizagem de máquina. Que é quando você tem um negócio que não somente precisa de técnicas mais elementares de análise de dados, né, como, enfim, um analytics, entender qual a proporção dos meus usuários que são de tal e tal perfil, qual a proporção dos meus usuários que quando chegam no site botam pelo menos o item na sacolinha de compra, qual a proporção que quando chegam nessa página do meu site terminam comprando o produto. Esse tipo de análise eu estou chamando de as primeiras coisas que vão acontecer, geralmente, porque são as coisas mais fáceis de fazer e que vão gerar o valor para a empresa mais rápido, né? Mas você pode ter um produto, por exemplo, alguém aqui conhece o Spotify, ou Netflix, enfim. Então, o que acontece nesse tipo de serviço, né? Você tem... Essa empresa conseguiu reunir uma quantidade enorme de conteúdo lá. Então você tem música que não acaba mais, ou filme que não acaba mais, séries, etc. E os consumidores são nós, né? Os usuários desse produto somos nós. Então a gente não tem capacidade de escanear todo o catálogo da Netflix para ver todos os filmes e decidir quais a gente mais gosta, que a gente não gosta. A gente não tem capacidade sequer de assistir todos eles em tempo hábil. Então, esse tipo, ou senão você chegar num site como a Amazon e tem produtos que não acabam mais lá. E aí, para esse tipo de problema, que é o quê? Você tem tanta informação que um ser humano, que é o seu cliente, não vai conseguir olhar tudo. Surgiram sistemas de recomendação, chamados sistemas de recomendação. Isso é um problema super relevante e a ideia esse usuário chegou agora no meu site. Eu tenho um histórico de outros usuários que chegaram aqui, interagiram com o produto, não compraram. Interagiram com outro produto, compraram. A ideia é, como é que eu entendo o perfil desse usuário que acabou de chegar, olho para pessoas que são parecidas com ele e recomendo para ele coisas que aquelas pessoas gostaram. Talvez ele goste, já que eles são parecidos, certo? Então, para resolver isso, a gente usa algoritmos de aprendizagem de máquina e você vai ter pessoas pensando em como modelar essa situação e como entender o perfil do usuário e como recomendar os melhores produtos para ele, e pessoas preocupadas em, beleza, agora que esse cara, que a gente vai falar depois, que é o cientista de dados, achou essa maneira de entender a realidade, entender o meu cliente, recomendar bons produtos para ele, que talvez ele goste, como é que eu coloco isso em produção? Como é que eu faço, de fato, o site vai abrir, naquele momento, o cara chegou, vai ter que ter uma resposta, né, para os produtos que eu vou mostrar.
para colocar isso em produção de maneira eficiente e escale para... Tem milhões de usuários acessando o meu site. Como é que eu faço isso? Geralmente você vai ter, uma empresa um pouco mais madura, esse perfil aí, é o engenheiro de machine learning. Então, ele está preocupado principalmente em traduzir o treinamento de modelos e a inferência que um cientista de dados fez para um código em alta performance. Aquela parada tem que ter um sistema que consiga fazer essa inferência de maneira rápida e escalável, certo? Ele vai ser o cara que coloca esses modelos de aprendizagem de máquina em produção. E também vai monitorar a performance, né? Com o tempo, por exemplo, pode ser que as minhas inferências sobre os gostos dos usuários comecem a ficar ruins. Bom, eu preciso então olhar para os dados de novo, retreinar esses modelos. Ele está preocupado também em acompanhar como é que está a performance computacional e estatisticamente falando desse produto de dados, né? Beleza. Esse guarda-chuva aqui do que eu chamei de análise, o primeiro perfil que tem é o cientista de dados. Então, essa é a pessoa que está... O seu trabalho é pegar perguntas de negócio, de produto e transformar isso em um produto de dados. O que eu estou chamando de produto de dados é simplesmente um produto que pode ser interno, pode ser usado pelas próprias pessoas da empresa. Então, por exemplo, o time de marketing quer saber, sei lá, a gente envia e-mails para clientes ou parceiros e, a gente tem milhares de maneiras de escrever um e-mail. Qual é a maneira mais eficiente? Quando eu envio um e-mail, quantos por cento das pessoas clicam no link que está lá e tomam a ação, né? Sei lá, pode ser para fechar uma parceria ou vem aqui ver a nova funcionalidade que a gente colocou no produto, qualquer coisa desse tipo. Tem várias maneiras de fazer o layout desse e-mail, né? Etc. Então, por exemplo, tem uma pergunta relevante aí, negócio, né? Como é que a gente monta uma estratégia de marketing que engaje nossos clientes e parceiros da melhor maneira possível? Como é que a gente testa ideias novas de marketing, etc. Pode ter um produto de dados, o cientista de dados vai construir, que ajuda essa pessoa lá de marketing a entender como é que essas estratégias diferentes funcionaram e tomar decisões informadas por isso, certo? Esse é um exemplo. Ou um outro produto de dados é o caso do Spotify e da Netflix. Sei lá, como é que eu recomendo as melhores músicas para esse usuário aqui que gosta de rock e samba ao mesmo tempo? Você é um cara diferente, gosta de rock e samba. Então, como é que eu acho gente parecida com ele e recomendo música para ele? Isso é um outro problema, certo? É um outro produto de dados que agora está falando direto com o cliente. Pode ser um produto interno, pode ser um produto que fala direto com o seu cliente final. O ponto é esse. Essa é a brincadeira, se eu gosto de pensar, transformar perguntas de negócio, perguntas relevantes para o negócio em produto, certo? Informados por dados. Enfim, definir transformações úteis de dados brutos, né? Por exemplo, na Inloco, você vai ter os engenheiros que estão construindo as aplicações, essas aplicações geram dados, certo? Então, por exemplo, a gente tem uma plataforma de localização que um aplicativo que de alguma maneira tem uma conexão do online com o offline. Um exemplo disso, sei lá, o iFood, certo? Então você no celular pede uma comida que vai chegar na sua casa, ou Uber. Você pede um carro que vai chegar aqui no mundo real para você. Então você tem essa conexão do mundo online com o mundo offline, certo? Sei lá, o aplicativo da Burger King, um cliente nosso. Você pode pegar cupons lá e ir na loja e dizer, aqui o meu cupom me dê tanto por cento de desconto. Eu ganhei no aplicativo isso. Então tem a conexão do mundo online com o offline. Então, basicamente a gente tem uma ferramenta para ajudar esses donos de aplicativos a engajar os seus usuários, certo? Que é um grande problema na indústria de aplicativos, é que vocês devem saber, né? A gente faz muito isso, aí baixa o negócio, não é tão útil assim, desinstalei. Então, como é que você é uma corrida ali quando a pessoa baixou, como é que eu mostro o valor o mais rápido possível para que aquela pessoa entenda que aquele aplicativo é útil para a vida dela e tudo mais, e que é melhor ela ter ele do que não ter. Por que isso? Porque, no caso da Burger King, por exemplo, tendo usuários por mais tempo lá, eles têm mais oportunidade de mostrar as propagandas e mais oportunidade de convencer as pessoas a comprarem o Burger King. Tá? Certo? Então, voltando lá, o engenheiro que construiu essa aplicação, ele gera dados crus, né, de interações com o aplicativo, de movimentação dos usuários no mundo real, e a gente precisa entender, nós em loco,
primeiro essa parte de abstrações. São dados crus, então tem uma frase que eu gosto que é: só ter muito dado não te ajuda em nada, né? Imagina, a gente gera uns 15 terabytes de dados por dia. Esse computador tem 1 terabyte, então como se fosse 15 computadores todo dia desse, cheio de dados. Sim. O que você faz com isso, entendeu? Então, sem você modelar esses dados, sem você entender o que eles significam, sem você extrair valor útil dele, e para isso você tem que colocar energia, você tem que olhar para os dados com calma e analisar, ele não tem valor em si mesmo. Então, uma outra atividade importante é construir essas abstrações que ajudem outras pessoas menos técnicas a também tirar valor dos dados e fazer as suas próprias análises, né? Nem todo mundo vai mexer no dado mais cru possível que as aplicações geram. Então, você vai, por exemplo, um exemplo disso. Ao invés de olhar para todos os registros de visita ao site, pode ser mais interessante para uma área de marketing, por exemplo, olhar só para a contagem de usuários que chegou em cada dia. Um dia tal, ela sabe que fez uma ação diferente no site, se aquele valor subir um pouquinho, a gente tem como fazer uma análise ali para ver se aquela ação específica naquele dia específico foi efetiva. Então, é bem mais fácil e bem mais útil para o trabalho do time de marketing, por exemplo, ter acesso a esses dados agregados. É isso que eu estou chamando de abstrações. Ao invés de olhar para os registros crus, eu estou olhando para as contagens que faz sentido no dia a dia. Eu trabalho grande de limpeza de dados também, então, enfim, dados faltantes, tem vários problemas que podem acontecer no banco de dados. Um negócio que é chamado de engenharia de atributos, né, aí faz mais sentido se você for pegar modelos preditivos, como um exemplo é o sistema de recomendação lá, certo? Então, isso não acontece de uma hora para outra, né? Você tem que... A engenharia de atributos é sobre você construir as variáveis, as características, por exemplo, do perfil de um usuário do meu site, que vão dar o melhor resultado para as minhas inferências. Por exemplo, essa inferência pode ser qual a melhor música no Spotify, recomendar para ele, esse tipo de coisa, certo? Definir experimentos controlados para guiar decisões de produto. Então, sei lá, por exemplo, no Neoco, a gente tem uma das funcionalidades desse produto que ajuda donos de aplicativos, é a gente ajudar ele a disparar mensagens de push notification, aquela mensagem que aparece no celular, em momentos propícios, né? Então, por exemplo, para o iFood pode ser interessante falar com o usuário no momento que ele chega em casa. Qual o benefício de ter essa plataforma de localização, né? Cada um chega em casa de uma hora diferente à noite. Então, sei lá, uma solução inicial poderia, vou chutar, de 8 horas da noite eu acho que todo mundo já deve estar em casa. Então vou mandar para todo mundo da base do iFood de 8 horas da noite. Assim, essa é uma estratégia. Só que, enfim, talvez de 8 horas da noite você já tenha jantado, você já tenha comido. Então, né, sabendo o momento que eu chego em casa, a gente consegue fazer isso preservando a privacidade do usuário. Então, sabendo o momento que eu chego em casa, eu consigo automatizar o envio de um push notification para toda a base do iFood no momento em que cada um chega em casa. E enviar o cupom, né, de desconto, por exemplo, esse é o caso de uso. E aí, experimentos controlados entra onde? Eu tenho várias estratégias para fazer isso, né? Eu posso botar uma mensagem com emoji ou sem emoji, por exemplo. Ou senão eu posso falar com a pessoa quando ela chega em casa ou quando ela sai do trabalho. Qual melhor? Então, a ideia é, a gente quer saber qual estratégia causa os melhores resultados, né? Qual estratégia me dá os melhores resultados. E aí, experimentos controlados respondem essa pergunta, né? A gente pode... Experimentos controlados no sentido científico mesmo. Sei lá, quando uma nova droga está sendo desenvolvida, um passo importante é você ter o que chama do grupo controle, né? São as pessoas que vão receber o medicamento que já é utilizado, como placebo, que é medicamento nenhum, e as pessoas que vão receber o novo medicamento. Isso tem várias fases até chegar a esse ponto de testar em humanos, né? Mas supondo que chegou nessa parte. Então, o que se faz é você ter um grupo de pessoas que vai participar da pesquisa. Você aleatoriza quem vai receber o placebo, ou a droga atual, e o novo medicamento. Quando estou falando droga, é medicamento, certo? E você aleatoriza por quê?
Depois eu comparo os dois grupos, né? Sei lá, vamos dizer que é um medicamento para baixar a pressão arterial. Então, para um eu dou um medicamento que já é usado, e para o outro eu dou um novo medicamento que estou pesquisando. Se eu tomar a decisão de, para todas as pessoas que estão participando do experimento, eu aleatorizar se ela vai receber um medicamento ou outro, certo? Todas as pessoas, aí tem várias questões, né? Ela tem que estar mais ou menos nas mesmas condições e tudo mais, ser mais ou menos da mesma idade, ter a mesma doença e tudo isso. Então, dado que nada mudou, e só o que mudou foi o medicamento que eu dei, certo? Se eu percebo que no grupo do medicamento novo a pressão arterial baixou mais do que no outro, pô, deve ter sido por causa da escolha do medicamento, certo? Porque, fora isso, todo o resto foi igual. Então, a aleatorização é importante por isso. É porque ela garante que não tem nenhuma outra coisa que pode ter causado o efeito que você observou no final. No caso, aqui, né, essa ideia existe há muito tempo nas pesquisas médicas e tudo mais, e ela foi transferida com muito sucesso para a indústria da internet. E um exemplo é, sei lá, alguém chegou no meu site agora, eu quero saber se é melhor botar esse botão verde ou vermelho. Pô, a pessoa chegou, naquele momento eu escolho aleatoriamente se ela vai ver a página com o botão verde ou com o botão vermelho. E o que eu quero é, sei lá, maximizar a proporção de pessoas que entram e tomam uma certa ação. Por exemplo, clicam no botão ou compram um produto, certo? Se nada mudou entre os dois grupos, somente se o botão foi vermelho e verde, e eu escolhi qual ela ia ver aleatoriamente, pô, se o vermelho foi melhor, provavelmente é porque tem alguma coisa que chama mais atenção no botão vermelho do que no botão verde. Tipo, ele causou aquele resultado que eu observei no final, certo? Então, o cientista de dados também vai ser essa pessoa que conduz esses experimentos. Estou falando demais. O analista de dados também tem muita interseção como eu falei, esses papéis estão ainda sendo definidos, ainda sendo consolidados. Então, tem muita interseção com o trabalho do cientista de dados. Ele tem um papel importante também de educar times menos técnicos no uso de dados para informar decisões, definir e acompanhar os seus chamados de KPIs, esse BA aqui é chamado do analista de negócio, ou business analyst. O KPI é indicador de performance chave. Então, por exemplo, só uma estatística, é um indicador que diz, pô, será que se ele for alto, significa que a empresa está indo na boa direção. Se ele for baixo, a gente precisa repensar as coisas. Então, sei lá, a taxa de conversão de um site online, das pessoas que veem uma página, quantos por cento acabam comprando esse produto. Pô, se a gente tem muitos usuários e a taxa de conversão é alta, a gente está bem, né? Muita gente que entra no site acaba comprando o produto. Então, os analistas de dados podem estar dentro de times de vendas, time de operações, que é o pessoal que está olhando para como a empresa está performando e ajudando a definir, metrificar e acompanhar esses KPIs, esses indicadores que ajudam as pessoas da liderança e quem está lá no front lidando com o cliente, tomando decisões do negócio, a tomar suas decisões sendo informadas por dados, certo? Esse analista de negócio geralmente é menos citado, né, na área de dados, mas é um papel importante também. A gente tem esse papel na Engol, por exemplo. Então ele ajuda porque ele traz a perspectiva do negócio, às vezes do time de operações, do time de vendas, que geralmente é uma questão mais de... É um pessoal mais pragmático que está preocupado, pô, a gente tem que vender, a gente tem que fazer o negócio acontecer aqui. O time de dados é, às vezes, mais técnico, se ficar isolado do time de negócios, ocorre o risco de ficar lidando com problemas que não existem, problemas que não são importantes para a empresa. Então, a presença de um analista de negócio ali perto do time de dados é importante para fazer essa ponte entre a de operação, vendas, negócios e o time mais técnico para garantir que o time de dados está lidando com as questões importantes, com as questões que são essenciais, com as questões que estão gargalando o negócio agora. Como é que a gente destrava isso aqui? E ele ajuda essas ferramentas e produtos de dados que os analistas e cientistas de dados vão criar. Ele monitora o uso pelos outros times, ajuda na educação também e traz o feedback, né? Então, pô, a gente fez esse gráfico aqui, esse indicador, só que o pessoal não está entendendo muito bem, tipo, não está sendo útil. Vamos repensar isso aí, certo? Então é super importante esse papel. Beleza. E aí, sei lá, você pode ter
empresas de vários tipos e em vários momentos, né? Quanto tempo ainda tem? Tem tempo? Porque são 9 horas agora. Atrasa um pouquinho no início. Se você quiser realmente ir até 9, você tem um minuto. Vamos até 9h15. Termino rápido. Então, sei lá, uma startup, né? Em fase inicial. Tem pouco dinheiro. Então você vai ter talvez uma pessoa de dados, vamos chamar assim, né? Essa é a pessoa de dados, ela faz tudo. Ela ajuda o engenheiro lá a coletar os dados, seja lá do que o negócio faz, né? Jogar no banco de dados. Ela também vai analisar, vai ter reunião com o pessoal de vendas, de operação. Ela vai ter que treinar modelo de machine learning. Ela faz isso também, ela vai e bota em produção. Então tem que ser o unicórnio, é o cara que consegue resolver todos os problemas de ponta a ponta. E enfim, isso é um caso raro, mas isso também é ok, a pessoa está ok com isso, porque a empresa é pequena ainda, tem poucos funcionários até, você tem 5 pessoas às vezes. Então, mas esse é um cenário possível, certo? Bastante possível. Aqui em Recife tem um monte, né? Então, talvez você tenha uma pessoa ou duas que acumule todas essas funções que eu falei agora. Aí beleza, a empresa ganhou alguma atração, entrou mais dinheiro, o produto começou a funcionar. Se você tiver grana, né? E visão, apoio da diretoria também, talvez você tenha um pouco mais de contratações, né, para a área de dados e você consegue especializar um pouco mais. A primeira divisão que vai acontecer, que é a mais lógica, é fazer uma divisão entre as pessoas que vão cuidar de infraestrutura, engenharia de dados e o pessoal que vai continuar fazendo as análises que são importantes para o negócio, né? Para entender como o produto está funcionando e tudo mais. Então, esse é o possível segundo passo. Esses cenários não são, mais uma vez, né? Todas as empresas não são encaixadas exatamente em um desses cenários que eu estou falando, não. Você pode ter interseções aí. Aí o cenário 3, uma empresa bem estabelecida já, muito madura em dados, né, com uma visão muito clara de que trabalhar com dados é muito importante para a empresa e tudo mais. Então você vai ter muita especialização. Você talvez tenha todos aqueles papéis que eu falei e mais outros. Você talvez tenha, se você procurar vaga no Google, por exemplo, para trabalhar no Google, aí você vai ver, procura lá, cientista de dados. Não vai aparecer uma vaga de cientista de dados, certo? Vai aparecer cientista de dados para trabalhar no time de anúncios. Cientista de dados para trabalhar no time de busca com um problema tal. Então é super específico. Você vai ter um cara que está num dos problemas que a empresa ataca, que são vários, no Google, por exemplo. E dentro daquela área, aliás, atacando um problema específico dentro daquela área. Então, anúncios é uma área dentro do Google, é como ele ganha a maior parte do dinheiro. E dentro de como ele usa a engine de busca lá para entregar anúncios para as pessoas, tem vários problemas e um desses é para essa vaga. Então, super especializado. E geralmente você vai ver essa estrutura que chama de squads e chapters. Squad é como se fosse uma tribo, é isso, é um pequeno grupo reunido em torno de um problema específico, né? Então essa estrutura ficou famosa por causa do Spotify. O Spotify se organiza dessa maneira, os engenheiros do Spotify. Então, sei lá, no Spotify você tem um problema de recomendação de música, né? Não é somente o cientista de dados que está envolvido nesse problema. Você tem também, sei lá, como é que eu vou mostrar isso lá no aplicativo? Como é que eu vou mostrar as músicas recomendadas? Se vocês usam o aplicativo, aí vai ter vários mixes que eles fazem, né? O mix da semana, o mix das suas músicas antigas, o mix do mês, o mix da semana 1, 2 e 3, tem vários. Então, tem várias maneiras de organizar isso. Você vai ter um time com vários multidisciplinar. Então vai ter um designer ali, vai ter o gerente de produto, vai ter o cientista de dados, vai ter alguém de marketing ali também. Então, você tem um time que está reunido em torno de um problema. E o seu dia a dia é com aquele time. Esse é o melhor cenário. Porque vocês não estão reunidos por causa que todos vocês mexem com dados. Não, vocês estão reunidos porque vocês resolvem aquele problema para a empresa. Resolvem o problema de como é que a gente recomenda músicas boas e bota lá bonitinho, de modo que a experiência para o usuário seja boa. Certo? Essa é a squad. O time que se reúne em torno de um problema. Sendo que aí você tem esse cientista de dados que está nesse time e tem outro que está em outro time da empresa resolvendo outro problema importante para o Spotify, mas ele é o cientista de dados também. Vocês dois estão em times diferentes, mas vocês são unidos pela técnica. Os dois compartilham a skill de dados, certo? Então, para melhorar como essas pessoas se comunicam,
e compartilham conhecimento dentro da empresa, esse é o capítulo, é o chapter. Então você vai ter o capítulo de ciência de dados, por exemplo, ou o capítulo de dados da empresa. Todas as pessoas que estão em times vários, trabalhando com dados, podem se reunir periodicamente para discutir. Pô, essa semana eu encontrei esse problema e tive essa dificuldade, ou se não resolvi assim. A outra pessoa pode ter encontrado um problema similar, não igual, porque ela trabalha em outro problema da empresa, certo? Mas pode acontecer problemas similares aí. Pô, alguém ajuda, ou se não, se reúne para, eu li esse artigo e achei interessante, vou compartilhar. Então, o capítulo serve para isso, serve para fortalecer uma skill dentro da empresa e como é que a gente resolve os problemas que a gente encara, um ajudando o outro, certo? Então, é muito comum encontrar alguma estrutura parecida com isso. E, enfim, no caso do Google, você pode ser contratado até para fazer pesquisa de desenvolvimento, né? Então, você vai ter um time só fazendo pesquisa que não ataca exatamente nenhum problema imediato agora da operação da empresa, né? Ele está olhando para o futuro e está pensando, sei lá, como é que a gente cria a nova geração de inteligência artificial, né? Você vai encontrar casos assim, por exemplo, no Google, na Microsoft, nessas empresas maiores que têm muito dinheiro para gastar. Então, tem dinheiro para investir em pesquisa de longo prazo. Certo? Eu vou passar rapidamente sobre isso aqui, mas essa é a fonte, esse blog aí. Isso é mais ou menos o que eu falei, né? Você tem várias coisas que precisam acontecer para que você tenha uma cultura de dados legal na empresa e as pessoas trabalhando, sendo eficientes e produtivas e gerando valor para a empresa, né? Mas antes de qualquer coisa acontecer, todo mundo concorda que tem que coletar algum dado, né? Sei lá, você pode ser uma startup que está tentando resolver o problema de detectar automaticamente imagens médicas se a pessoa tem um câncer. Então, tira uma foto lá no tórax, detectar se tem um câncer de pulmão ali, tem um câncer de garganta, tem um câncer no cérebro. Então, tem empresas trabalhando nesse problema. Certo, mas eu preciso de dado para isso, né? Como é que eu vou detectar isso? Eu vou fazer um modelo que olha para a imagem e consegue automaticamente perceber, identificar o caroço e saber que aquilo é um câncer. Como é que faz isso? Então, tem o problema de coletar dados, né? Ou senão, o mesmo caso lá você pode ter criado um site agora mesmo, mas se você não fez um esforço extra para entender como é que as pessoas interagem com o seu site, né? Com a sua loja virtual, por exemplo, e guardar esses dados em algum lugar, você ainda não pode começar a analisar nada porque você não coletou dados. Então, primeiro isso aqui tem que acontecer. Então, isso geralmente vai ser feito por um engenheiro de software que está lá criando a aplicação, um engenheiro de dados vai se envolver com isso aqui, como é que a gente faz isso de maneira eficiente, guarda de maneira eficiente para analisar depois, etc. Então, esse é o segundo passo, né? Store, então, guardar os dados, como é que, enfim, vai ter todo um caminho entre os dados que eu coleto lá na minha aplicação final até quando eu guardo eles para ficar disponível para uma análise posterior. Como é que eu faço isso aí? Isso é um problema por si só, certo? Transformação, exploração dos dados, limpeza, detecção de anomalias. E aí, esses dois de cima são, esses próximos dois, o Analytics, métricas de negócio, segmentação de usuários, segmentação de clientes, enfim, preparação dos dados para treinar um modelo de aprendizagem de máquina, experimentação, que eu falei. Isso é onde entra o cientista de dados, os analistas de dados, certo? Qual o problema que a gente vê? Geralmente, quando você for escutar notícias grandes que vai sair, sei lá, na Globo ou no jornal, que todo mundo vai ouvir, você vai ver alguma coisa sobre aquilo ali. Então, inteligência artificial, ou se não, deep learning. Alguém já ouviu esse termo, deep learning? Enfim. Então, redes neurais, né? Você vai ouvir sobre isso. E, sei lá, cientistas do MIT, né, descobriram agora como redes neurais funcionam, ou descobriram um novo modelo que faz isso e aquilo outro. Isso é muito bom, isso existe no mercado também, mas isso não é a maior parte do trabalho de dados, certo? Por que isso vai para a mídia? Porque o que vai para a mídia, como a gente sabe, tem o viés que vai mais da notícia, certo? Então, o que a gente vê nos jornais, se
foi escolhido a dedo. Não representa fielmente a realidade no sentido de representar como as coisas de fato estão distribuídas em termos de importância. É o que mais vai dar notícia, o que mais as pessoas vão ficar interessadas em clicar lá no site para ler, etc. Então é melhor falar sobre aquilo ali, certo? Mas o ponto que tudo que a gente falou, a maior parte está aqui embaixo, nos fundamentos, certo? Aquilo ali você vai ter para problemas. Então, primeiro, o que é Deep Learning, né? É uma técnica específica dentro do campo da inteligência artificial que usa essa coisa chamada redes neurais, certo? Redes neurais são inspiradas em como o cérebro funciona, então é uma malha de neurônios super complexa, interconectada, que de alguma maneira consegue receber inputs. Então a gente tem sensores aqui, né? Tem os olhos, tem nossos ouvidos, nossa boca, o paladar, tá sintetizando tudo isso de alguma maneira que constrói conhecimento aqui e sei lá. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas você estuda muito o negócio, tá difícil. Mas se você for jogar bola, ou se não descansa, vai dormir, no outro dia tá mais fácil de estudar. Tá. Então basicamente a Deep Learning ela tá em cima dessa hierarquia só por conta dessa exposição que ela tem na mídia. Isso, é o que mais a gente escuta falar e geralmente para um crescimento sustentável da empresa, vamos dizer assim, ele seria uma das últimas coisas que você atacaria, antes de atacar todos esses outros problemas que estão embaixo. Então, ela tem funcionado muito bem para problemas bastante específicos com requisitos, por exemplo, uma coisa que tem que acontecer é que você tem que ter muito dado para o modelo de Deep Learning funcionar. E nem toda empresa tem, quando eu digo muito dado, pensa aí, sei lá, bilhões e bilhões de observações para você conseguir, né, pegar, aconteceu isso, o resultado foi esse, aconteceu isso, o resultado foi esse, aconteceu isso, o resultado foi esse. O modelo vai simplesmente pegar esses exemplos e tentar achar uma função que diz na próxima vez, agora aconteceu isso, vai tentar prever o resultado, depois de ter visto muitos exemplos. Né? Então, em que áreas Deep Learning tem funcionado muito bem? Em áreas que você tem muito detalhe no dado. Então, sinais físicos, imagens, áudio, né? Detecção de objetos, enfim, você deve ter visto algo desse tipo, né? Detecção de objetos em imagens. Funciona perfeitamente bem, é uma maravilha. De fato, eu acho que recentemente detecta melhor do que humanos. Tipo, achar um objeto numa foto. Já, né, achar um cachorro, é só achar um cachorro. Ele diz a raça do cachorro, super preciso. Cachorros que eu nunca ouvi falar, ele vai saber. Então, tipo, por quê? Porque você tem catalogado já, anotado, milhões de fotos de cachorro, milhões de fotos de gatos, tudo isso. Botas de todos os tipos, identifica uma bota ali, identifica uma mesa. E se a mesa é suíça ou... Então, dados, exemplos suficientes, e para tarefas suficientemente bem postas, por exemplo, o padrão do que é um gato é um problema bem definido ali, né? Dado uma imagem, se você conseguir, né, entender as bordas e ver muitos gatos, eventualmente você consegue perceber o padrão. Tem limitações, naturalmente. Por exemplo, a gente aprende que é o gato vendo um, né? E é criança. Vê um gato, beleza, é o próximo. Gato. Fácil. Um exemplo só. Pronto, então, tem essas limitações. As aplicações em que a aprendizagem profunda, né, Deep Learning, são basicamente redes neurais bem grandes. Tem dado certo quando você tem um problema que tem uma estabilidade física ali e você tem muito dado sobre isso. Estabilidade física, sei lá, a fala da gente. A gente está falando, você tem... você consegue entender mais ou menos as palavras que eu estou dizendo, porque a gente coleta áudio hoje, inclusive esse aqui, uma taxa altíssima, né? Bilhões de amostras por segundo. Então você tem muita resolução, muito dado. É nesses problemas que tem dado certo. Mas você tem zilhões de outras empresas resolvendo outros problemas que também têm dados. É isso que eu quero dizer. Aquela não é a única tarefa do cientista de dados, não é a única coisa que a gente faz, certo? De fato, tem uma brincadeira que diz que você passa a maior parte do seu tempo, sei lá, 80% do tempo organizando os dados, mexendo ele de um lado para o outro, limpando e tal. Aí 20% do tempo você vai e treina um modelo para prever alguma coisa. Então, a maior parte é tentando fazer sentido do que tem ali. Tá? Meu Deus, chegou 9 vezes. Isso é o que eu acabei de falar.
do viés, né? Certo? Beleza. Vou tentar falar rapidamente sobre ela. O primeiro produto que deu certo mesmo foi essa coisa de fazer anúncio. Então você tem um aplicativo que precisa monetizar de alguma maneira, ele tem um espaço lá para anúncio. E tem várias empresas que sugerem um anúncio para colocar ali para aquele usuário, né? Então a gente faz isso usando o contexto geográfico da pessoa. Então, por exemplo, essa estratégia de proximidade, proximity. A pessoa está agora mesmo perto do lugar A ou B, está próximo ali. Isso pode, sei lá, eu estou na Conde da Boa Vista, perto do Atacado dos Presentes. O Atacado dos Presentes talvez queira falar comigo e dizer, olha, você está perto aqui, tem uma promoção e tal. Ou se não, o que chama de retargeting, que é quando você, recentemente, no passado, sei lá, nos últimos 15 dias, eu visitei a Casas Bahia. A Casas Bahia pode querer falar comigo e dizer, olha, sei lá, volta aqui, alguma piadinha assim, dizendo, olha, tem uma promoção para você, algo desse tipo, para fidelizar os clientes, né? Ele já foi lá, a ideia é trazer ele de novo. Então, essas são as segmentações básicas e essas eram as peças centrais do produto que a gente precisava fazer primeiro, certo? Então, por exemplo, você tem problemas interessantes aí de dados, que é, por exemplo, prever o melhor anúncio para enviar para aquela pessoa. É um sistema de recomendação, você pode pensar também. Qual o melhor? Eu tenho 5 campanhas rodando aqui, uma da Burger King e outra da, sei lá, Coca-Cola, coisas diferentes, outro do Atacado dos Presentes, algo assim. E qual é o melhor para enviar para o usuário naquele momento? Né? Só que esse não era um requisito para botar o produto de pé. Então o que eu quero dizer é, nem sempre o produto nasce já como um produto de dados, com uma funcionalidade bem forte que precisa de dados, modelos preditivos, esse tipo de coisa. Primeiro a gente tinha que colocar o produto de pé. Primeiro que tem que construir toda a infraestrutura que consegue entregar os anúncios em tempo real, por exemplo. Né? Então o que começou a acontecer foi uma demanda recorrente por inteligência de dados. O cara fazia a campanha com a Eloco, então tem lá o aplicativo OLX, por exemplo. A gente aí que é um dos principais parceiros, né, da gente. Sei lá, teve uma campanha do McDonald's ou da Coca-Cola. Coca-Cola queria falar com pessoas que estavam próximas a supermercados, que é onde vende a Coca-Cola, certo? Então, depois ela queria entender, para quantos por cento das pessoas que a gente enviou, a gente conseguiu levar para o supermercado. A gente conseguiu ver que a pessoa visitou lá, no mundo real. Então, coisas desse tipo. E aí, não tinha um time atendendo essa demanda ainda. Então, o que fizeram foi juntar um grupo de pessoas, de engenheiros, que estavam antes cuidando do produto. Não, vamos tentar atender isso aí, vamos tentar estruturar os dados da empresa. Só que aí era muito problema, porque tinha uma quantidade absurda de dados e a gente não tinha aí infraestrutura para lidar com isso. Isso falando aí em 2015, 2016. Levava dias para fazer uma contagem, porque os dados estavam todos lá nas três na nuvem e tinha que escrever para cada análise um código não muito pequeno para tentar entender, beleza, quantas pessoas foram ali. Aí tem problema de comunicação, porque não foi a pessoa, o engenheiro que gerou essa demanda, foi um cara de vendas. Aí não era pessoas que foram em tal lugar, não, era pessoas que foram em tal lugar depois de ter ido nesse outro. Aí tem que mudar a análise, então volta lá, aquele problema de novo, sem uma infraestrutura. Tudo era meio que caso a caso a gente resolvia, né? Não sei se todo mundo conhece o Spark, mas é uma parada importante aí para análise de grandes massas de dados. Ele ainda estava na versão 0.2, isso significa que ele não tinha versão estável ainda. Então, nessa época, por exemplo, vários engenheiros colaboraram com o Spark. A gente estava precisando, ele era uma ferramenta open source, código aberto. Então, os caras liam o código fonte de uma ferramenta super complexa, assim, que precisavam resolver um problema do dia a dia para fazer a contagem. Então, assim, como se fosse tinha que fazer um esforço muito grande para realizar as atividades diárias. E aí, isso pediu por avanços em infraestrutura. Então, tem dois momentos principais. Hoje, estamos nas nuvens, é uma maravilha. Mas o primeiro momento foi esse, em 2017, 2018, que é primeiro padronizar como as aplicações várias dentro da empresa falavam de dados, né? Você precisa compartilhar dados de uma aplicação com a outra. Como é que a gente ia fazer isso? Não tinha padrão. Como é que vai fazer? Tem que definir esse padrão.
e, enfim, cada um fazendo do jeito e etc. Como é que a gente ajuda as aplicações a engenheirem e colocarem dados no warehouse para a gente analisar depois. Também não tinha padrão para fazer isso. Então esse foi o primeiro momento. Analisar como as aplicações comunicavam dados, jogavam dados entre si e ingeriam dados no warehouse para a gente poder até entender se teve um bug. Sei lá, então a gente tem que analisar os dados. Pô, como é que vai fazer isso? Cada um faz de um jeito, tipo, um time fazia de um jeito, outro fazia de outro. Então, essas duas coisas, a padronização e a construção de ferramentas básicas em cima do warehouse que montam em cima desses dados e você consegue facilmente fazer uma análise que em vez de, sei lá, 20 linhas podia ser 2 linhas de código, certo? Essa é a ideia. O segundo momento aconteceu do ano passado para cá, bem recente. A gente começou, a gente definiu que, não sei se vocês conhecem Jupyter Notebooks, mas é uma ferramenta bem legalzinha para analisar dados. Então, enfim, parece tem umas células assim, você vai colocando o código e interativamente vai vendo o resultado dele. O trabalho de análise de dados é muito interativo, né? Então, você não é como desenvolver uma aplicação, que eu acho que alguns de vocês aqui fazem. E, enfim, você vai escrever um código aí e testa, beleza, tem um ambiente já bem definido de IDE, né? Então você vai testar e, sei lá, se é uma aplicação web, aí você vê no browser, vai vendo o que está acontecendo, quando você vai mudando, etc. Não tinha ainda, assim, não existe uma ferramenta na área de dados que faz o análogo para análise de dados, certo? Tem várias. A gente escolheu o Jupyter. Então ele permite você se conectar com a fonte de dados e interagindo com ela, fazendo consultas, né, às tabelas e vendo o que está acontecendo. Depois lá nele mesmo você pode treinar modelos, etc. A gente ficou também independente de serviços prontos. No início a gente usava a Amazon também, que tem um outro serviço que era caro para a gente analisar essa massa de dados muito grande assim. E o time de engenharia de dados da empresa construiu a infraestrutura própria, que a gente só aluga as máquinas e a gente consegue fazer a mesma coisa, na verdade, melhor do que era antes, porque a gente consegue setar as nossas configurações como é melhor para o tipo de coisa que a gente faz na Enloco, certo? Então, isso requereu um investimento, não saiu de uma hora para outra, mas agora a gente tem mais flexibilidade, mais independência. Também é fácil para qualquer analista de dados criar e agendar uma transformação. Eu tenho um monte de dado aqui, quero fazer uma agregação e disponibilizar isso para um time X. Hoje também, em poucos dias, você consegue fazer isso. Então é uma jornada relativamente longa, né? Alguns anos, para chegar num ponto em que é bastante confortável hoje trabalhar com dados na Enloco. Eu acho que essa parte, se eu for entrar nisso aqui, vai demorar muito mais, mas eu já falei algumas coisas antes. Mas é isso, eu queria saber se vocês têm dúvidas, ameaças, críticas. É isso aí. Eu não entendi muito bem o conceito de warehouse. Tu poderia explicar? Tá. Então, você vai falar em banco de dados? Sim. Pronto. Então o banco de dados ele faz esse papel de você, enfim, como é que eu vou armazenar dados e depois recuperar informações sobre ele, né? Tanto recuperar uma linha específica numa tabela lá, quanto eu posso querer fazer alguma agregação. Então, no caso do site lá, você vai ter, você pode ter uma tabela com os registros de compra, certo? Você pode ter uma outra que você constrói a partir dessa com quantas compras tem por dia, por exemplo. São dois dados que podem ser úteis igualmente, certo? Um deles é o dado cru mesmo, né? Fulaninho comprou isso, fulaninho comprou isso, e tal hora, fulaninho comprou isso. Isso é os registros de compra. Uma outra que é uma abstração, no sentido de que a informação está ali, mas eu deixo ela mais fácil de acessar, e já com um significado pronto para uso. Pode ser o total de compras por dia, por exemplo. O banco de dados ajuda você a fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de o armazenamento e o retorno, perfeito. Aí
o conceito de warehouse, na verdade eu não sou da área de engenharia não, então estou dando uma resposta aproximada aqui. Mas o conceito de warehouse, ele surge nesse momento de Big Data. Então você tem, com a limitação de banco de dados, né? Para garantir que tudo vai ficar consistente, de maneira resumida, para garantir que tudo vai ficar consistente, quando alguém está escrevendo uma linha no banco, você tem que travar o banco. Depois, nada mais pode acontecer. Não deixa alguém fazer uma consulta ali, porque pode rolar uma... É perigoso isso, né? Alguém tem um estado inicial, agora eu vou escrever, qual é o estado no meio aí? Não sei. É o estado antigo? É isso que eu estou escrevendo agora? Se eu escrever o dado pela metade, se der algum problema, aí o que acontece? Então você trava o banco até que você termine de escrever. Agora imagina que você está recebendo, no caso da Enlope, por exemplo, sei lá, acho que é milhões de requisições por minuto, certo? E você vai escrever milhões de requisições em um minuto no banco, isso não rola, em bancos tradicionais, certo? E tem outras soluções, mas assim, o que deu mais certo foi você criar alguma maneira de tornar independente. Os dados estão chegando de algum lugar, tem um processo intermediário que são serviços de publicadores e pessoas que ficam estudando. Imagina que eu não posso escrever tudo de uma vez, então eu deixo num lugar que nem é a aplicação, nem é o banco ainda, é um negócio ali no meio. O mais famoso é um negócio chamado Kafka. Então, você guarda nele e aos poucos um outro cara vai consumindo no ritmo dele e escrevendo isso em algum lugar. O ponto é que o banco, os bancos tradicionais, eles também não são já meio que, pela inglês é built-in, mas já prontos para funcionar de maneira distribuída. Com distribuída eu quero dizer em várias máquinas. Você não tem dados que cabem numa máquina só, então você precisa de alguma coisa que funcione em vários computadores. Imagina que tem todos os dados, uma parte está nesse computador, outra parte está nessa, outra parte está nessa. Na warehouse, os dados são do uso abstrato ou tem uma... Pode ter os dois. Imagina que é um banco de dados, só que com menos impedimentos do que o banco de dados tradicional. Por exemplo, no caso, nosso warehouse é uma pasta na nuvem, no S3 que eu falei lá, que é basicamente um sistema de arquivos na nuvem, né? Só que documentada de maneira especial, para que você consiga vir com uma ferramenta como o Spark, que é um cara que faz conta em cima de muito dado, e ele consiga rapidamente entender o que é aquele dado ali, sabe? Então, você deixa os dados como se você deixaria um CSV no seu computador, imagina vários CSVs, várias pastas, muito dado. Só que aí você anota ele de maneira especial, e que, sei lá, o Spark entende, por exemplo, a ferramenta que você vai usar para fazer a conta, entende? E consegue ler de maneira eficiente. Então é basicamente como se fosse um banco, mas que você deixou independente o armazenamento, a computação, certo? A escrita. Você tem outras maneiras agora de administrar isso. A ideia é que o warehouse seja a central de dados, tipo, tá tudo lá. E é fácil também pegar uma tabela lá e criar uma outra, certo? Essa é a ideia. Tipo, hoje a gente chegou nesse ponto. É fácil a gente, sei lá, tem uma tabela de dados crus lá e algum time está precisando de uma inteligência em cima daqueles dados. A gente vai lá, faz uma transformaçãozinha que cria uma outra tabela e deixa disponível para essa outra pessoa, sabe? Parece o que você faria num banco, mas para Big Data. Como vocês fazem para definir o tempo do experimento? Tempo de experimento. É uma análise caso a caso, nesse caso específico. Mas geralmente ele dura o mesmo tempo que, no caso que eu citei aqui, foi, sei lá, o caso de push notification, né? Eu quero saber, um exemplo, se... Primeiro, o cliente pode saber, sei lá, eu não sei se esse produto funciona para mim. Eu não sei se ele faz sentido para o tipo de usuário, o serviço que eu ofereço a ele, assim. Então, o experimento mais simples é você rodar uma campanha, a gente chama de campanha de push notification, vamos dizer, por 2 semanas, um mês, e escolher uma parte das pessoas aleatoriamente para não enviar nenhum push. Então, sei lá, vou quem quer falar com pessoas quando elas chegam no concorrente. Chegou no McDonald's, aí eu mando a mensagem com desconto. Eu quero saber se isso é efetivo, se isso de fato consegue, a pessoa está ali, eu consigo tirar ela de lá e levar para o Burger Isso aí, né? Então, eu posso enviar para algumas pessoas e aleatoriamente não enviar para outros. Esse é um experimento possível. E aí, se o grupo que não recebeu pode ter
organicamente uma taxa com a qual ele se movimenta para outra loja, né? Por razões nada a ver com a comunicação com o push. Mas se a taxa de pessoas que recebe o push e visita lá a Burger King é significativamente maior do grupo que recebeu, isso pode ser um indicativo. Esse é o experimento mais simples. Aí ele dura geralmente o mesmo tamanho de tempo que a campanha durou. O cliente foi lá, aceitou uma campanha de um mês. O experimento vai durar um mês. Eu gosto de saber o que significa ETL. Essa transformação, esse ETL é uma sigla, é Extract, Transform, Load. Então, extrair, fazer alguma transformação e carrega em algum lugar. Nesse caso, o ideal, né, é que tudo aconteça no warehouse, porque todo mundo sabe onde estão todas as tabelas. Então, a ETL é uma transformação de dados. Para tu, como funcionário da Inloco, e para tu que é profissional nessa área de dados e tal, qual foi o impacto que tanto tua empresa quanto tua profissão teve com a nova lei geral de dados? Boa pergunta. Então, a Inloco, eu não dei muito contexto da empresa assim, né? Só tudo que toca a parte de dados. Mas a Inloco nasceu da seguinte visão. Tem um pesquisador chamado Mark Weiser, que ele fez meio que algumas previsões sobre o que aconteceria com computadores. E uma analogia que fica fácil de entender é: hoje a gente tem energia elétrica, então a gente chegou aqui nessa sala, aí liga as luzes, liga o computador aqui na tomada, tudo que a gente vê são esses bucais. A interface que a gente tem com a infraestrutura de energia são esses bucais, o interruptor que a gente liga e desliga a luz, né? Mas tudo o resto, perceba, está abstraído. Tipo, a gente não pensa mais que não precisa, não é que tem que pensar, não precisa mais. Chegou no ponto que a gente não precisa pensar mais em tudo que precisa acontecer para a energia chegar aqui, percebe? É como se ela vai chegar no ponto que ela fica ubíqua. Esse é o termo, ubíqua. Ele está em todo lugar, todo lugar tem energia. Quando falta energia, todo mundo fica em casa olhando na cara do outro, acendendo a vela e tal. Então, percebe? Tipo, quando a gente só percebe que existe um sistema por trás quando falta energia. Mas todo o resto do tempo, ela está, aí é o termo, ubíqua. Ela está em toda parte, ela está... tem um termo em inglês, é take for granted. A gente está garantido, a energia está garantida. Tem energia elétrica. Então a gente não pensa mais sobre a infraestrutura que tem por trás para suportar o fornecimento de energia para tudo que é canto. Pronto, a visão de Mark Weiser é que isso aconteceria a mesma coisa com computação. Computadores, eventualmente, vão estar em todo lugar, coletando informações o tempo todo sobre a gente. Isso, ele quase deduziu isso. Isso é uma necessidade lógica. O computador chegou, a gente está conseguindo fazer um monte de coisa com ele e tal. A gente vai continuar evoluindo e vai chegar a um ponto que vai ser tão barato. Vocês conhecem o Raspberry Pi, né? Você consegue fazer muita coisa com um computador que é do tamanho do cartão. Então, tipo... essa é a ideia, certo? Você vai ter computadores em toda parte, coletando dados sobre a gente. Então, ele postulou algumas coisas de que se alguém se posicionar no mercado de tal forma a garantir, aí botou várias coisas lá, dentre elas, garantir que consegue fazer essas coisas, do que a gente está chamando hoje de internet das coisas, manter a privacidade das pessoas, esse player, esse cara, essa pessoa, ou a empresa no caso, né, está posicionada dessa maneira, vai estar muito bem posicionado, porque está conseguindo entregar o valor e a conveniência desses computadores, de coisas que são computadores, mantendo a privacidade, porque esse é o grande risco, certo? O grande risco é, sei lá, eu vi um negócio da Samsung que eu acho um pouco assustador, é um bichinho como se fosse uma governanta da casa, sei lá. E aí, aí eu mostro o vídeo, a mulher sai de casa, o bichinho fica lá, brinca com o cachorro dela derruba as coisas, aí ela arruma lá. Ele fala com os outros móveis, então ele fala com o ar-condicionado, aí ajusta a temperatura por qualquer razão, fala com a geladeira, fala com a TV, ele filma, então ele mostra o cachorro brincando lá e envia para a mulher pelo celular. Tipo assim, certo? É uma coisa que consegue
interagir com você, que tem uma câmera dentro da sua casa e aí você vê Black Mirror, nível. Então, é preocupante e faz sentido que seja preocupante. Então, desde 2015, desde quando a Inloco começou, a ideia é que se a gente resolver o problema da privacidade na internet, que hoje é um problema, assim, como se as empresas de 2000 para cá, né, que fizeram muito sucesso, elas fizeram sucesso na economia de dados, fazendo coisas com os dados das pessoas que a gente não imagina. Então a gente, ou que estava muito obscuro, nos termos de serviço lá que ninguém lê, certo? E aí você pode falar de quão honesto é aqueles termos, né, tão complicados que as pessoas aceitam sem ler. Tipo, isso eu estou de fato comunicando para o usuário que eu vou fazer com os dados dele, tipo, como isso não funciona, né? As pessoas não leem, não entendem às vezes, e acho que tem empresa que tem um produto ali, mas na verdade traqueia tudo o que é possível do usuário e vende esses dados para outros e tudo mais. Pode ter empresa que é muito bem intencionada, que faz, né, que tem isso também, coleta dados sobre o uso que você faz do serviço dela, faz o melhor esforço que ela tem para proteger esses dados, mas pode vir um hacker aí, bota esses dados na internet e aí? A empresa, beleza, ela é bem intencionada, só que isso não é suficiente, tá entendendo? Se a gente não tem padrões de segurança e padrões rígidos para proteção de dados, ainda pode acontecer um leak, um vazamento de dados. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente está preocupado com isso antes desse negócio virar um tema, tá ligado? E, enfim, a gente tem esforços de pesquisa, eu diria assim, bastante avançados, porque eu acompanho, no sentido de que está na literatura e até na academia, de técnicas para você. O problema que a gente quer ler é meio louco, mas é o seguinte: imagina que a gente consegue guardar os dados das pessoas, fazer o que a gente, entregar o valor para elas que a gente promete nos serviços, mas a gente não consegue saber ninguém que está ali. Eu não consigo descobrir um indivíduo específico. Eu consigo operar em cima dos dados, tomar ações em cima deles, etc. Fazer análises, inclusive, agregadas, mas ninguém é identificado. Criptografia é uma parada perto de... exato, é uma pesquisa em criptografia. Mas é um campo novo em criptografia, eu não sei nem definir ele. Mas seria isso, seria você anonimizar, seria o caso extremo, uma base de dados, de modo que você consegue tirar proveito disso para beneficiar os usuários e para a empresa se sustentar, sem identificar ninguém. Esse é o tipo de pesquisa que a gente faz. Mas é isso, tipo, nas questões práticas, respondendo mais diretamente a sua pergunta, tem um time hoje, o time jurídico está lidando diretamente com o time de tecnologia para resolver essas questões e a gente não quer só ficar compliant com a lei. Assim. A gente espera ultrapassar a lei, vamos dizer assim, passar à frente. Está mais bem posicionado do que a lei. Coisa rápida, é só assim, qual é a diferença na prática do engenheiro de aprendizado de máquina e do cientista de dados? Pronto, essa distinção, como eu falei depois, nem sempre ela vai existir, né? Talvez porque a empresa seja muito pequena, então tem uma ou duas pessoas, ou porque não tem uma necessidade forte para isso. Mas em empresas, vou dar um exemplo aqui, Nubank, certo? Então o Nubank faz parte do core do produto do Nubank, uma funcionalidade baseada em dados, dirigida por dados, vamos dizer assim. Então, que é a recomendação de crédito, né? E várias outras coisas, mas esse é um ponto principal. Então é como se a empresa nascesse já com a necessidade de ter isso. Eles têm uma área de dados bem mais organizada, bem mais madura do que o estado da Inloco, eu considero, por exemplo. E lá eles têm um engenheiro de machine learning. Então, a diferença para o cientista de dados é que esse cara está preocupado em pegar um modelo ou uma análise que você fez, que vai ser servida, vamos dizer, no aplicativo, e colocar isso em produção de maneira eficiente. Então, sei lá, talvez o cientista de dados, brincando lá, está usando Python, por exemplo,
como uma ferramenta e treinou o modelo usando Python e tudo mais. Só que uma vez que ele definiu lá qual é o modelo, os hiperparâmetros, treinou o modelo já e tal, como é que eu coloco isso para funcionar e fazer inferências em tempo real? Pronto, aí que pode entrar esse cara, tá ligado? Vejo que é algo bem específico, né? Hoje as coisas estão evoluindo de tal forma que às vezes é possível o cientista de dados resolver tudo isso, porque você treina o modelo e consegue compilar ele de maneira bem compactazinha, que consegue colocar ele até no mobile, consegue, sei lá, daquela biblioteca TensorFlow, não sei se vocês conhecem, mas do Google, que é para treinar modelos de machine learning. Você consegue treinar você mesmo, cientista de dados, treina, faz a sua parte criativa lá, análise e tal. Chegou no modelo, pronto, ele já está pronto para ir para a web, para ficar no API, por exemplo, ou senão para ficar lá no celular, enfim. Aí depende do caso, depende da empresa, depende do nível de especialização necessário. Mas basicamente essa diferença. Eu gostaria de saber como que a Loco ela lida com empresas mal intencionadas que exigem um serviço, pelo menos solicita. Pronto. Basicamente diz não. Então, por exemplo, já teve vários casos. Privacidade, no caso da Enloco, não é só. Não pode ser em nenhum caso, na verdade, algo do tipo, somos bonzinhos e tal, não sei o quê. Não, tipo, não pode se resumir a isso, porque isso não sustenta um discurso, nem sustenta também as soluções. Isso não cria soluções. Então, é uma questão de diferenciação estratégica, competitiva, assim. A gente acredita que se colocar dessa maneira, vai... E tá ficando incrível, porque as coisas estão acontecendo, sendo que a gente já falava disso internamente. Enfim, eu entrei no ano passado, já falava disso, agora começou a explodir casos de vazamento de dados em empresas que ninguém esperava, que fosse vazar, entendeu? Você sabia que as empresas faziam coisas por nada, Facebook, Google, todo mundo tá tendo vazamento de dados tudo que é canto. É bem dogmático. Sim, dogmático como assim? Feliz. Em relação à empresa. Sim, como se fosse dólar. Pode pensar assim. Porque, por exemplo, no passado teve parcerias que a gente não fechou, porque a gente acreditava que trazer aquele dado para dentro da empresa ia quebrar com esse discurso, ia quebrar com a visão estratégica, né? Por exemplo, com bancos que queriam juntar. A gente tem o dado do device e não da pessoa. Obviamente que mesmo isso não é suficiente para anonimizar uma base de dados, é por isso que a gente faz pesquisa, né? Mas a gente tem dados não identificados de localização, de pontos de localização de um device. Mas aí o que o banco queria? Ele estava interessado em unir isso com todos os dados que ele tem lá, unir esse device a um CPF, por exemplo, que linkaria isso a uma pessoa e enriquecer a base de dados dele com a base da Enloco. Então a gente simplesmente não vai para aí. Então, tem um posicionamento da empresa que eu gosto muito, de posicionamento de privacidade, que é DuckDuckGo. É um buscador muito pouco conhecido, como se ele competisse com o Google, mas a posição deles é simplesmente não coletar dados que eles não precisam estritamente para fazer o negócio funcionar. A maior parte do dinheiro que o Google, por exemplo, ganha com anúncios em buscas é vendendo para uma empresa uma palavra-chave. Então, sei lá, alguém buscou cadeira, não importa quem eu sou, eu busquei cadeira no Google, pode vir os anúncios de empresas de imóveis e etc. Eu preciso saber quem você é para entregar esse negócio. DuckDuckGo basicamente só faz isso. Ele só vende o que o Google chama de AdWords, né? Ou palavra-chave, que implica diretamente que a pessoa está interessada em um certo produto. E aí, sei lá, uma empresa de computadores pega várias palavras que linkam, que tem a ver com computador ou tecnologia, e quer comprar um espaço no topo da página quando a pessoa buscar essas coisas. Eu não preciso saber qual é esse computador, guardar o cookie dele, por exemplo, saber qual página ele visitou antes. Para que saber tudo isso para entregar essa funcionalidade? Não precisa. Então, esse é um posicionamento claro, simples, que eu gosto assim, de dar como referência, que faz algo muito parecido e consegue fazer o negócio funcionar, ganhar dinheiro e ao mesmo tempo entregar o benefício para as pessoas, sem precisar traquear as pessoas na internet. É um exemplo. Mas beleza, mais questões.
agradecimento ao Abel pela palestra e por ser nosso monitor no dia de hoje. Nós vamos seguir agora com o coffee break que está lá fora. Depois damos início ao curso. Quem for do horário da manhã participará dentro do laboratório agora. Quem é do horário da tarde vai ter que aguardar o momento da tarde. E a partir de amanhã vocês vêm exclusivamente no horário específico que o professor Clóvis me encaminhou, certo? Oi, Adriana. Vocês já vão ver, já podem vir direto para cá, lembrando de manter sempre tudo organizado, limpo, não consumir alimento dentro dos laboratórios. Nós vamos fornecer um pequeno lanche por turno para vocês também ao longo da semana. Mas aí, se vocês trouxerem alimento de casa, não consumam dentro do espaço do laboratório. Foi necessário dividir a turma porque o laboratório só comporta 20 pessoas e a organização não permite que nós distribuamos vocês, não permitiu que nós distribuíssemos vocês por grupo para cada laboratório, então nós tivemos que fazer uma separação por turno, tá? E aí ao longo da semana vocês vão logo se adaptar a todas essas novidades, tá bom?